Olá, pessoas do YouTube, eu sou a Mari e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um caso muito triste, que foi o assassinato de Savannah Greenland. Mas antes da gente começar, já sabe, deixa o like aqui embaixo, logo no começo do vídeo, para o YouTube poder me recomendar para outras pessoas. Também já se inscreve no canal para você sempre receber conteúdo desse tipo e ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E agora, vamos para o caso. Savannah nasceu no dia 9 de agosto de 1995, em Belcourt, Dakota do Norte. Ela se formou em Warwick, que é uma escola pública, que ficava dentro da reserva Spirit Lake, que era uma reserva em que a Savannah fazia parte e o seu pai também fazia parte. Ela se formou em auxiliar de enfermagem, que era uma profissão que ela sempre sonhou em seguir. Savannah tinha um namorado que se chamava Ashton Matthery, e eles se conheceram no ensino médio, permaneceram juntos por 7 anos. E aí ele também acabou se tornando um membro da tribo Spirit Lake. Então ela ia trabalhar em um lar para idosos chamado Eventide. Ela tinha uma ótima relação com os pacientes, uma ótima relação com os colegas de trabalho, e no mesmo ano ela descobriu que estava grávida. O parto estava previsto para setembro, final de setembro de 2017, e ela, o namorado, a família, todo mundo estava super feliz com a notícia. Tanto que o namorado dela, que trabalhava e morava em Minneapolis, acabou se mudando para Fargo justamente para poder ficar junto com ela. E um tempinho depois, a família dela também se mudou para lá. Então a vida dela estava indo muito bem, né? Ela estava esperando o bebê, ela estava cercada pela família dela, estava com o namorado dela. Tava tudo maravilhoso e ela tava muito feliz, todo mundo tava muito feliz. Além de gostar muito do seu trabalho, ela também gostava muito de cavalos, então ela praticava hipismo no seu tempo livre. A família da Savannah também disse que ela sempre foi muito sociável, então ela sempre se comunicava, mesmo quando a família tava longe, ela sempre se mantinha em contato com todo mundo. Além de tudo isso, a Savannah também estava muito empolgada, porque no dia 1º de setembro ela ia se mudar para morar com o namorado dela. Só que não deu certo, né, gente? Infelizmente, não foi assim que as coisas aconteceram. Então, quando foi no dia 19 de agosto de 2017, mais ou menos 1h30 da tarde, ela mandou uma mensagem de texto para a mãe dela, falando que ela iria até o apartamento do vizinho de cima. A vizinha que morava lá ia pagar $20 para ela provar um vestido, para a vizinha ver como que o vestido ia ficar nela depois, sabe? Tentar ver em outra pessoa para depois ver como fica em você. Por volta das 2h30 da tarde, mais ou menos, a Savannah ainda não tinha saído da casa da vizinha, não tinha mandado mensagem nem nada. Como ela e a mãe tinham marcado de se encontrar, a mãe acabou ficando preocupada e pediu pro irmão dela ir até o apartamento da Savannah para ver se estava tudo bem. O irmão dela foi, bateu na porta e ninguém atendeu. Aí ele foi até o apartamento da vizinha. Ele bateu na porta, novamente ninguém atendeu, mas ele falou que conseguia escutar um barulho de máquina de costura no fundo e foi embora. Quando ele voltou para casa sem a Savannah, sem notícias da Savannah, todo mundo ficou preocupado. Então, o pai dela foi até o apartamento para verificar o que estava acontecendo. Quando ele bateu no apartamento da vizinha, a vizinha abriu a porta. E aí essa vizinha falou pro pai dela que ela estava lá, mas que ela ia demorar ainda um pouquinho mais para ir embora, que elas ainda não tinham terminado. Então, o pai da Savannah voltou, passou o recado para a mãe dela, e a mãe dela decidiu ir para onde elas deveriam ir sozinha, porque ela não podia mais esperar. Então, quando foi mais ou menos 4h30 da tarde, a mãe dela percebeu que a Savannah ainda não tinha mandado nenhuma mensagem e alguma coisa estava estranha, então ela decidiu pessoalmente ir até lá para tentar descobrir o que estava acontecendo. Então ela foi até a casa da Savannah, até o apartamento da Savannah, não encontrou ninguém lá, decidiu ir até a casa dessa vizinha, bateu na porta, a vizinha abriu a porta e falou que a Savannah já tinha ido embora há um tempo. A mãe dela achou isso muito estranho, por 2 motivos. O primeiro é que a Savannah tinha pedido uma pizza, e a pizza estava intacta na cozinha do apartamento. Ela não tinha comido nenhum pedaço. E o segundo motivo é que o carro dela estava lá, na garagem, e isso foi muito estranho. Ela estava grávida já de 8 meses, os pés dela estavam muito inchados, ela ia se cansar muito se ela fosse para algum outro lugar a pé. Então ela não ia para nenhum lugar a pé.
Não era comum ela sair a pé e sozinha, sem avisar pra ninguém. Aí começou a vir a dúvida, né? Se ela não tava na vizinha, não tava na casa dela, então onde ela tava? O namorado da Savannah, o Ashton, disse que eles trocavam mensagens o tempo inteiro, o dia inteiro, mas a partir do momento que ela falou que ia até o apartamento da casa da vizinha, ela não respondeu mais. A mãe da Savannah também comentou que a Savannah não iria pra nenhum lugar sozinha, que naquele dia ela também não fez nenhuma postagem em suas redes sociais, o que era muito incomum porque ela era muito ativa nas redes. Na noite seguinte, estava combinado para Savannah e a irmã irem comprar coisas pro bebê. Só que foi dando o horário delas se encontrarem e ninguém tinha conseguido falar com a Savannah ainda. Então a família ficou realmente preocupada e decidiu chamar a polícia. Então a polícia já cercou o apartamento e começou a fazer uma busca ali para ver se encontrava algum vestígio, alguma pista de onde ela poderia estar. A polícia também decidiu checar o apartamento da vizinha de cima e quando chegou lá, quem abriu a porta foi um casal. Eles perguntaram se os policiais queriam olhar a casa, o apartamento por dentro, os policiais falaram que sim. Eles entraram, olharam tudo e não encontraram uma pista. A família da Savannah queria que o caso ficasse cada vez mais conhecido, então eles começaram a pregar pôsteres do desaparecimento, começaram a fazer posts na internet falando sobre o desaparecimento dela. A polícia resolveu olhar mais uma vez no apartamento dos vizinhos e no apartamento da Savannah e não encontraram nada de novo. Eles conversaram com os amigos da Savannah, com os colegas de trabalho, com os pacientes e nada. Nenhuma informação, nenhuma pista, nada. No dia 23 de agosto, ainda sem nenhum sinal da filha, a família decidiu fazer uma oração no Centro Médico Stanford, da cidade de Fargo, e eles pediram ajuda, pediram doações para conseguirem fazer com que o caso fosse investigado pelo FBI. Eles conseguiram arrecadar $7 mil de doação e eles usaram esse dinheiro para usar mais ferramentas para tentar encontrar a filha. Então eles usaram cães farejadores, helicópteros, tudo que eles conseguiam, eles usaram, mas não encontraram nada. No dia 24 de agosto, por volta das 10h05 da manhã, a polícia decidiu fazer uma última busca no apartamento dos vizinhos. Quando eles chegaram lá, tinha um bebê recém-nascido. Quando os policiais viram o bebê, eles já imaginaram que pudesse ser o bebê da Savannah. O nome do casal era William e Brooke. O bebê estava saudável, ele estava muito bem fisicamente, não tinha sofrido nenhum tipo de maus tratos. E aí, logo em seguida, ele foi levado ao hospital para ficar junto da sua verdadeira família. O casal foi preso e foi interrogado pelos detetives que estavam cuidando do caso. Eles foram acusados por conspiração e sequestro de criança. E os policiais decidiram evacuar o prédio inteiro e cercar todo o espaço para conseguir investigar melhor e ver se conseguem mais pistas e ninguém danificar se tiver alguma pista. Brooke Cruz tinha 38 anos e o William tinha 32. Um tempão antes da Brooke se relacionar com o William, ela teve um relacionamento com um cara chamado Aaron. Ela teve uma filha com esse cara. E a polícia chegou a conversar com o Aaron. Ele ficou espantado, porque ele falou que a Brooke nunca foi uma pessoa considerada perigosa. Apesar dela não ter relação nenhuma com a filha, ela não manter vínculo nenhum com a filha, não arcar com os gastos que ela deveria arcar, como o pagamento de pensão e etc. E ela simplesmente ignora a filha dela por completo. Além da filha com o Aaron, a Brooke também tinha mais outros 3 filhos que ela também ignorava por completo. E o William não era muito diferente, né? Ele tinha 2 filhos que ele também ignorava. Inclusive, um deles sofreu abuso quando era recém-nascido ainda. Então, em 2011, um dos bebês do William foi levado para o hospital com uma fratura perto da orelha, onde os médicos identificaram que aquela fratura não era possível de ter sido feita se não fosse por agressão física. Então ali eles já sacaram que o cara estava maltratando as crianças. William foi condenado por isso em 2012. A Brooke também era cheia de problemas e devido à infância dela, a gente já consegue perceber por quê, né? Ela estava sempre pulando de lares adotivos em lares adotivos, ela não conseguia parar em um lugar para criar raízes, nunca se relacionou com ninguém, era muito difícil ela ter um relacionamento duradouro durante a adolescência e a infância dela. E além disso, ela tinha um temperamento muito explosivo, inclusive já ameaçando o William com um martelo. Brooke e William começaram a se relacionar em 2014 e eles sempre tiveram um relacionamento bem conturbado. Em 2016 eles tiveram uma briga onde o William deu um empurrão nela e ela acabou caindo em cima da banheira. Ela fez a denúncia e ele se declarou culpado por agressão. A Brooke recebeu uma ordem de afastamento onde o William deveria ficar 1 ano longe dela. Porém, 6 meses depois,
Um vizinho estava muito incomodado com o barulho, decidiu ligar para a polícia. Quando a polícia chegou até o local do barulho, eles viram que a Brooke e o William estavam juntos. Dia 27 de agosto, duas pessoas que passavam de caiaque no Red River, que é o Rio Vermelho, encontraram um corpo embalado em plástico. A polícia então retirou o corpo do local e descobriu que era a Savannah. Brooke tentou fingir, ela atuou ali na hora do julgamento, na hora do testemunho dela, que ela não tinha nada a ver com aquele caso da Savannah. Ela falou que a Savannah foi realmente até o apartamento dela para provar o vestido. E aí, quando chegou lá, elas conversaram bastante sobre indução de parto. E a Savannah estava falando de como induzir o parto dela, estourando a própria bolsa. Depois disso, ela foi embora e 2 dias depois, a Savannah chegou lá com o bebê recém-nascido e entregou para Brooke. Já o William contou a história verdadeira. Então, ele disse que chegou em casa no dia 19 de agosto e encontrou a Brooke no chão do banheiro, toda ensanguentada. Ele admitiu ter ajudado ela a limpar a sujeira, ter limpado a cena do crime e também admitiu ter despachado vários sacos de lixo que ele colocou dentro do caminhão dele e levou para outro lugar para se desfazer daqueles sacos. Ele também falou que a Brooke apresentou o bebê para ele e falou: "Essa é a nossa família". O funeral de Savannah aconteceu no dia 17 de setembro e muita gente compareceu, inclusive o prefeito da cidade de Fargo. No dia seguinte, o juiz decretou que a guarda do bebê seria do namorado da Savannah, o Ashton. Ele deu o nome da bebê de Hailey. Ashton, a filha e a família da Savannah, eles continuam muito unidos, eles convivem muito bem juntos e ainda mais depois de toda essa tragédia que aconteceu, claro que eles se uniram ainda mais. No dia 11 de setembro de 2017, a Brooke foi declarada culpada por assassinato, sequestro e também por passar informações incorretas para a polícia. No dia 2 de fevereiro de 2018, ela foi sentenciada a passar o resto da vida dela numa prisão de segurança máxima, sem possibilidade de condicional. Já o William foi declarado culpado também no dia 14 de setembro de 2017 por ser cúmplice de sequestro, assassinato e também por omitir informações da polícia. Em 18 de setembro de 2018, ele foi julgado novamente e inocentado do crime de cúmplice de assassinato. O resto permaneceu, é claro. Mas mesmo retirando essa acusação, o juiz ainda permaneceu com a mesma sentença, que seria prisão perpétua com possibilidade de condicional. Gente, esse foi o caso de hoje. É um caso muito tocante, porque a gente nunca imagina que isso pode acontecer. A pessoa tá ali, ela tá feliz, tá com o emprego dos sonhos dela, ela tá com a família unida, todo mundo ali pra ela, prestes a ganhar um bebê, e aí acontece uma tragédia dessas por causa de terceiros. Esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, muito importante, de deixar o like, se inscrever no canal e já aproveita e escreve aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm sugestões para próximos vídeos. Até a próxima, beijo!